Alexa, o que é coronavírus? Os coronavírus são um grupo de vírus conhecidos desde meados dos anos 60. Alexa, quem é Ada Lovelace? A resposta para a sua pergunta pode ser Augusta Ada King, Condessa de Lovelace, atualmente conhecida como Ada Lovelace, foi uma matemática e escritora inglesa. Hoje é reconhecida principalmente por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, a máquina analítica de Char-Babbage. Bom, estamos aqui para um novo vídeo do nosso canal. A proposta novamente é de forma incremental, explicando conceitos de aprendizado de máquina e algumas aplicações práticas. Hoje é relevante falar, que hoje é Dia Internacional das Mulheres, e falar sobre o quão importante e o quão é necessário a inclusão, e a valorização das mulheres no trabalho de ciência em si. Tá? Como a gente viu, o primeiro algoritmo a ser criado, a ser processado na máquina de Charles Babbage, foi criado por Ada Lovelace. Eu vou dedicar um pouco desse vídeo a falar um pouco da história dela, de forma breve. Também falar um pouco do quão relevante está sendo os estudos contra o coronavírus e principalmente como a área de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, tem sido bastante usada nesse momento. É um momento delicado, que exige esforços de toda a comunidade científica para o apoio à descoberta de vacinas, a publicações de novos estudos, de novos tratamentos e a utilização dos dados. E daí é fundamental a importância de nós da área da computação podermos colaborar com a área científica. De antemão, eu vou aqui falar basicamente de uma matéria da Folha, certo? A Folha de São Paulo publicou uma matéria, eu vou deixar o link em anexo, e fala um pouco de como as pesquisas de coronavírus estão acontecendo em tempo real, tá? A assinatura aqui é do Gabriel Alves, tá? E ele fala um pouco, da equipe comandada pela professora Esther Sabino e como essa professora e pesquisadores da USP conseguiram fazer extrair a sequência genética do coronavírus, em cerca de 48 horas, tá? Por fim, a gente nesse vídeo vai trabalhar um pouco com genomas. Vou falar um pouco da biblioteca chamada BioPython e o quão é importante nós da área de computação começarmos a estudar e entrar nessa área, de ajudar a parte de biologia, descoberta de vacinas, etc. Algumas perguntas que me fizeram no vídeo passado, como é que eu começo na área de aprendizado de máquina? Como é que, eu não tenho nada, como é que eu posso começar? Precisa ter um doutorado para entrar nessa área? Eu digo o seguinte, basicamente, não é necessário ter um doutorado para iniciar, precisa apenas de empenho, dedicação e saber que isso é um aprendizado contínuo. Ninguém aprende tudo do dia para a noite, eu acho que ninguém aprende tudo nunca, É um aprendizado de todo dia, é como na computação a gente chama de baby steps, ou seja, todo dia você tem que se dedicar um tempo para aprender algo novo, Eu mesmo agora estou aprendendo BioPython, e aí todo dia você pega uma API nova, um assunto novo e vai aprendendo. Por onde começar? Eu acho que onde você pode começar a aprender é Python, para começar uma linguagem para trabalhar, pode ser Python, pode ser R, pode ser a linguagem que você gosta mais, e fazer um curso introdutório de aprendizado de máquina. Tem vários cursos, não sei se vocês conhecem o site da Udemy, tem vários cursos gratuitos, Eu vou deixar o link de alguns aqui no próprio vídeo do meu canal, para vocês podem escolher o mais adequado para vocês, tem diversos bons professores nesse site, tá? Eu vou colocar alguns, e eu acho interessante pegar, se você não tem familiaridade com o inglês, pegar um em português e ir começando. Deixar claro também que tem o outro extremo, Não significa que você fazer um doutorado e um mestrado não é ruim. Pelo contrário, é muito bom, vai te capacitar, você trabalhar na pesquisa, você vai aprender a trabalhar com ciência, Não que você não possa trabalhar com ciência sem fazer mestrado e doutorado, mas o mestrado e doutorado pode te dar experiência de 4, 6, 7 anos de vivência na área de pesquisa, que é bastante importante, tá?
Então, assim, o recado é aquela coisa. Se você não tem nada, você vai começando. E com o tempo você vai se inserindo nessa área de inteligência artificial. O que é preciso é curiosidade, empenho, né? E saber que aprender mais é sempre bom. Então aí eu vou fazer uma crítica com relação a alguns vídeos que são postados dia a dia, que de certa forma eles tentam incentivar a pessoa que não tem mestrado ou doutorado a entrar na área, o que é bem legal e interessante, sim, é possível, mas também a gente não pode desmotivar as pessoas de ser pesquisador, de trabalhar, fazer mestrado, fazer doutorado, porque também tem sua relevância, né? E aí vem a questão da pesquisa, né? O quão é importante ter pesquisa. Por exemplo, da data que se iniciou a pesquisa de perceptron, e aí vamos lá para os anos 1940, 45, etc., até hoje, né? São mais de 50 anos aí de pesquisa. Então, pesquisa relevante, às vezes o produto que você está usando hoje advém de uma pesquisa de 50 anos atrás, né, que naquela época não deu lucro. Então a gente tem que olhar para pesquisa aplicada, mas também temos que olhar para pesquisa de base. E as duas coisas se retroalimentam, não existe uma coisa melhor que a outra, num certo ponto. Existe. Bom, gente, continuando aqui, né? Vou começar aqui pela parte de coronavírus, né? Apresentando a biblioteca BioPython. Então, o site aqui é biopython.org, tá? Para quem quiser começar a estudar, né? E aqui tem um conjunto de ferramentas, né? Para computacional, biologia molecular computacional, você pode dizer isso, tá? Para começar, eu usei esse trabalho aqui do GitHub, vou botar o link, tá? Que ele lê uma sequência de genomas de coronavírus, né? Então aqui, por exemplo, ele está importando pandas, né? Deixa eu aumentar aqui. Importando pandas, importando matplotlib, e aí vem o BioPython, né? Certo? E eu importo o sequência.io, sequência e o APC. Tá, e aqui ele já vai listar, certo? Alguns genomas, né? Inclusive ele, lá na frente, ele pega a lista dos genomas publicados por data e mostra aqui. Então aqui eu tenho região de genoma completo, da China, da Tailândia, Estados Unidos, etc. Né? Aqui você consegue, por exemplo, esse parser lê o arquivo do tipo FASTA, e aqui você consegue percorrer e mostrar. Tá? Eu adaptei esse trabalho, eu vou publicar o GitHub da adaptação, e a ideia foi o seguinte, tá? Vamos lá do início. Isso está igual. Aqui também eu li o genoma para o local, né? Mesmo jeito, tudo igualzinho, tá? A diferença é que eu estou usando aqui o Entries. O Entries aqui é como se fosse um banco de dados, né? Deixa eu mostrar aqui. Entries. É um banco de dados, né? Para biotecnologia, tá? Certo? Ele tem uma API para Python. No caso, na verdade, o BioPython tem uma API. E aqui o que eu fiz foi, eu usei um e-mail registrado, né? Certo? E procurei pelos nucleotídeos, né? Eu vou explicar essa questão dos nucleotídeos, tá? Para isso, eu vou dar uma pausa aqui. Deixa eu mostrar para vocês o artigo aqui da Medium. Esse artigo é interessante, do Hélio Neves. Ele fala de contar nucleotídeo de DNA com Python. E aí ele explica o que são nucleotídeos, né? Codificada por nucleotídeos que são adenina, timina, citosina e guanina, né? Ou as siglas AGCT, basicamente isso. Então, vamos voltar aqui. Nesse caso aqui, eu usei essa biblioteca do Entries para pegar o genoma, né, da H1N1, né? Basicamente isso. Que tem esse ID aqui, ó, FJ66082, H1N1, né? E do modo texto. Então eu li aqui, printei. Então aqui eu tenho o genoma da influência H1N1, tá? Todo genoma aqui então é um conjunto de nucleotídeos, um string de nucleotídeos, a gente de certa forma pode falar assim. Aqui, ó, esse aqui é um string, tá? Certo? Depois de fazer isso, também peguei a base daquele GitHub que tem a base dos genomas do coronavírus. Esse parse aqui, ele faz a leitura desse arquivo FASTA, né, e armazena essa variável complete. Eu printei o complete e appendei para os genomas, né? Então aqui eu tenho os vários genomas, né? Aqui o número de feature 0
que esses genomas podem já ter features identificadas, né? Nesse caso aqui, as features não estão identificadas, tá? O que é que eu fiz depois? Eu instalei essa biblioteca aqui de fuzzy, esse link aqui é bem interessante. Para que serve essa biblioteca, né? Essa biblioteca ela serve para pegar distâncias entre strings, tá? Ou saber. Isso aqui é um artigo também da Tower Data Science, da Medium. E saber quanto um string é próxima da outra, né? Vale a pena dar uma lida aqui nesse artigo, eu vou colocar também. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu importei essa biblioteca fuzzy e o process. Peguei o genoma do coronavírus, são dois genomas aqui, genoma 1 e 2, que eu li aqui, né? Eu apendei nessa conjunto de genomas, tá? Basicamente isso. E também peguei a sequência de genoma da H1N1. Printei o tamanho do corona aqui, corona 2, ou seja, o genoma aqui do coronavírus aqui, o 0 e 1 são os mesmo tamanho, né? Vou printar também aqui, certo? O tamanho da H1N1, né? Genoma, né? N1. Deixa eu... Aqui é Helena. Pronto. De genoma menor, né? 1701 aqui. Interessante, ó. O fuzzy ratio verifica quanto uma string é próxima da outra. Nesse caso aqui, ó. Essa string é bem próxima da outra, né? Tá aqui 94, é uma escala de 1 a 100. Quando corona 1 dá 100. Então H1N1 para corona 1 tem a unidade 11, né? Eu não sei se realmente esse percentual, admitindo que 100 é 100%, então seria 11% aqui de semelhança entre esses dois genomas, tá? Printei o genoma aqui do corona 1, de novo é o conjunto é um string dos 4 tipos de nucleotídeos. Printei aqui da H1N1 e transformei isso aqui no vetor de 4 por 4 posições, né? Certo? Aqui é interessante, ó. Já que eu tenho 4 a 4 nucleotídeos, por exemplo, eu posso... Deixa eu executar aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar... Isso aqui é um conjunto de 4 nucleotídeos. E aqui eu pego a diferença no coronavírus para o H1N1, ou seja, esses nucleotídeos aqui basicamente são os nucleotídeos que estão no coronavírus que não estão no H1N1, basicamente isso, tá? Pronto, aqui é interessante, eu criei um contador, esse contador ele conta o número de elementos do vetor, eu ordeno ele, né? A ideia qual é? É colocar o conjunto de nucleotídeos que aparece, que mais aparece no coronavírus, no caso aqui é o TTT, né, com 87 unidades, e aí vai, tá? E aí eu plotei aqui. Outra coisa interessante que vocês podem fazer, né, é usar o banco de dados de proteína, esse aqui é o endereço, por exemplo. Aqui eu vou botar esse endereço também, que você pode baixar a proteína e visualizar, né? Por exemplo, aqui é a proteína do Covid-19, né? Certo? Você pode baixar o PDB format. Depois a gente vai falar um pouco desses formatos de arquivo, que tipo de arquivo são, etc. Tá? Mas tem alguns sites bem interessantes para visualizar isso aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui estrutura, né? Tá? Um deles é o PyMol, tá? Eu instalei aqui, baixei o arquivo da proteína do corona. Ele te dá uma licença aqui de 30 dias, né? Já que eu não tenho... E tu consegue visualizar a proteína, tá? Hoje é Dia Internacional da Mulher, vale a pena dar uma olhada no estudo da Ada Lovelace, tá? Certo? Aqui é a Wikipedia. E para finalizar o vídeo de hoje, vale realmente a pena olhar esse artigo aqui da Folha, né? Certo? Fala como, por exemplo, a integração entre times de pesquisa, né? Como a Jaqueline Jesus e a Esther Sabino conseguiram sequenciar aqui o genoma do corona e todas as contribuições que estão sendo feitas de forma internacional e como as parcerias estão sendo feitas hoje, né,
nessa luta contra o coronavírus, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deem sugestões. Se alguma coisa estiver errada, coloquem no link para fazer a errata no próximo vídeo, tá? Se inscrevam no canal, divulguem, né? E eu agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado.